Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre limites. Já postamos 2 vídeos a esse respeito. Vamos então ao terceiro, em que nós falamos um pouco sobre limites infinitos e assíntotas verticais, tá certo? Então esse basicamente é o objetivo do vídeo, e para isso nós vamos utilizar novamente como bibliografia o livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição. Bom, vamos começar com a ideia de limite infinito, né? O que significa uma função tender ao infinito, né? Então vamos supor que uma função f esteja definida num intervalo aberto que contenha o número a, mas ela não precisa estar necessariamente definida nesse número a. Então, quando no A, a função não precisa estar definida. Ela precisa estar definida em torno do A. Dentro de um intervalo aberto, em torno do A, ela precisa estar definida, mas não necessariamente no A. Tá? Então, nós dizemos que o limite quando x tende a A é infinito, ou seja, o limite da função quando x tende a A é infinito, se para todo número m maior que zero, houver um delta maior do que zero, tal que se o x estiver nesse intervalo em torno do a menos delta, a mais delta, e for diferente de a, então a f de x ela é maior do que m. Nesse caso, você diz que o limite quando x tende a de f de x é infinito. Analogamente, você fala que o limite quando x tende a da função é menos infinito se para todo número negativo, para todo número n menor que zero, houver um delta maior que zero, tal que se o x estiver nesse intervalo de a menos delta até a mais delta, e o x for diferente de a, então f de x ele é menor do que n. Nesse caso, você escreve, então, você usa esta nomenclatura aqui, para dizer que o limite da função quando x tende a a é menos infinito. Essa definição é super difícil, como toda a definição de limite que nós vimos até agora, e para isso nós precisamos dar, então, uma interpretação para ela, né? Para nós sabermos o que é que significa o limite quando x tende a A ser infinito ou então ser menos infinito. Isso significa o seguinte, ó. Lembra, para todo número m maior que zero, existe um delta, tal que se x está nesse intervalo de a menos delta até a mais delta, e o x for diferente de a, então a f de x é maior do que m. Isso significa o seguinte, para qualquer número m que você pegar, você sempre é capaz de encontrar um intervalo em torno do a, de modo que as imagens de todos os números desse intervalo, exceto o a, eles estão acima desse m. Observe, para este m que nós encontramos aqui, esse m que nós tomamos, nós conseguimos este intervalo aberto em torno do a, de tal modo que as imagens, as f de x, para todo x nesse intervalo, exceto o a f de x é maior do que esse m. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, à medida que nós vamos nos aproximando do a função f, os valores f de x, eles explodem para números muito grandes, né? Então, quanto mais perto eu chegar do a, mais explosivo a nossa função ela cresce, ela é crescente, ela cresce, ela vai para infinito. Analogamente, você fala que o limite da função quando x tende a é menos infinito, se para qualquer número negativo que você pegar, você sempre vai encontrar um intervalo em torno do a, de modo que todas as imagens são menores do que o n, exceto o a. No a eu não me preocupo, a função não precisa estar definida no a. Mas em torno do a ela está definida, então eu consigo, para cada número, olha só, se eu pegar esse número negativo um pouco menor aqui, né? Quanto mais negativo eu pegar o meu número, mais pequeno vai ser o meu intervalo em torno do a, mas eu sempre consigo. Quando você consegue esse intervalo para qualquer número negativo, então você fala que o seu limite da função, quando x tende a a, ele é
menos infinito, tá? No primeiro gráfico, por maior que seja o m, por maior que seja esse número positivo, é sempre possível encontrar um intervalo em torno do A, de modo que f de x é maior do que m para todos os pontos do intervalo, exceto A. Tá? Analogamente, para esse segundo gráfico, quando o limite é menos infinito. Tá? Nós também vamos dizer que o limite quando x tende a A pela direita é infinito, se para todo número positivo existe um delta, tal que se x estiver neste intervalo aberto aqui, de A até A mais delta, então o f de x é maior do que m. Claro, porque essa definição anterior que nós apresentamos, essa daqui, é para dizer o seguinte, olha, se o x se aproxima por qualquer lado, tanto à direita como à esquerda, a explosão é sempre ou para mais infinito, na primeira definição, ou a explosão é para menos infinito, no caso da segunda definição. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer de que a explosão só ocorra quando você se aproxima de A pela direita. Ou a explosão só aconteça quando você se aproxima do A pela esquerda. Esse tipo de coisa pode acontecer, né? Então, por isso que nós precisamos também da noção de limite infinito quando x tende a A pela esquerda ou pela direita. Então, se eu te der um m positivo e você sempre consegue encontrar um delta, de modo que para todo x nesse intervalo a f de x é maior que m, então você diz que o limite da função, quando x tende a A pela direita, é infinito. Analogamente, o limite quando x tende a A pela esquerda é infinito, se para todo m positivo existe um delta, tal que se x estiver nesse intervalo, então a f de x é maior do que m. Ou seja, à medida que eu vou me aproximando do A pela esquerda, se a minha f vai crescendo indefinidamente, então você diz que o seu limite, quando x tende a A pela esquerda, é igual a infinito. Analogamente, você define essas coisas para o menos infinito, certo? As situações de limites laterais à esquerda ou à direita sendo infinitos são visualizadas nesse modelo de gráfico, né? Então, olha só, aqui você tem o gráfico aqui da função. Observa, quando o x se aproxima do A pela esquerda, ó, por esses valores aqui próximos de A, o que vai acontecer com a nossa função? Ela explode. Ela vai ficando, a imagem vai ficando cada vez maior. Tá? Aqui também, quando o x se aproxima pela direita, os valores das imagens, eles explodem, eles vão ficando cada vez maiores. Nesse caso, você fala que o limite da função, quando o x tende a A pela direita, é infinito. Tá? O que significa limite da função ser menos infinito quando x tende a A pela esquerda? Significa isso daqui. À medida que você vai se aproximando do A pela esquerda, a sua função vai tendo valores cada vez menores, né? Eles vão ficando menores, pequenos, né? Claro, grandes em módulo, né? Mas pequenos em termos absolutos, né? Então ela vai para menos infinito. E aqui, esse é um modelo, né, de limite lateral à direita ser menos infinito, né? Porque à medida que eu for me aproximando do A, os valores da f, da função, ficando cada vez menores. Menos 100, menos 200, menos 1000, menos 5000, menos 5 milhões, e assim por diante. Ou seja, vai ficando cada vez mais pequenos estes valores, né? E aí vem a definição do que vem a ser uma assíntota vertical, né? Uma reta vertical, x igual a A, ela vai ser chamada uma assíntota vertical da curva y igual a f de x, se pelo menos uma das seguintes condições estiverem satisfeitas. Se algum desses limites aqui for infinito ou infinito, se algum limite, ou o limite quando x tende a A for infinito ou menos infinito, se o limite à esquerda for infinito, se o limite à direita, à esquerda de A, for mais infinito ou menos infinito, se o limite lateral à direita for mais infinito ou menos infinito, em qualquer um desses casos, você fala que você tem uma assíntota vertical. Essas assíntotas verticais de uma função, elas são importantes em várias áreas, né? Na biologia, na física, na economia e em várias outras. Por quê? Porque elas mostram, o que uma assíntota mostra? Para quais valores
para quais valores haverão explosões daquelas funções que descrevem alguma situação biológica, física ou econômica, né? Então, você pensa, por exemplo, na física, um grande problema da física é saber o que aconteceu no Big Bang no instante zero. O que aconteceu próximo do zero dá para estimar, mas o que aconteceu no zero? Né? Então você não sabe dizer o que aconteceu no instante zero, quando houve Big Bang. Mas próximo você consegue dizer. Né? A mesma coisa é, sei lá, por exemplo, na economia, não consigo pensar um exemplo na economia, mas na biologia, quando o X se aproxima, sei lá, no crescimento de bactéria, por exemplo, quando o número de bactérias se aproxima de um certo valor, o oxigênio vai ficando cada vez menor, né? Ou seja, vai tendo cada vez menos oxigênio. Coisas desse tipo assim, esse tipo de problemas, eles são importantes. Nesse tipo de problemas, as assíntotas verticais são importantes, né? Como exemplo, vamos trazer agora 3 exemplos para vocês. O primeiro é para mostrar, para verificar que a reta x igual a zero, ela é uma assíntota vertical da função 1 sobre x quadrado. O que acontece? À medida em que o x tende a zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, este valor x quadrado ele é positivo. Por quê? Porque você está se aproximando de zero, o x está se aproximando de zero. Nunca vai ser zero, porque ele está se aproximando. Então você está ficando cada vez mais próximo. À medida que você vai se aproximando, por ser um quadrado, real quadrado é sempre positivo. E mais ainda, ele vai ficando cada vez menor. Então, x quadrado sempre vai ser positivo, quando x se aproxima do zero, e o x quadrado também se aproxima do zero. O que acontece então? Este número aqui, 1 sobre x quadrado, ele fica muito grande. Claro, se você pega o número 1 e divide por um número extremamente pequeno, positivo, isso vai te dar, esse quociente, vai te dar um número positivo muito grande. Ou seja, o limite quando x tende a zero da função 1 sobre x quadrado é infinito. Como esse limite é infinito, então pela definição de assíntota, nós temos isso daqui acontecendo, então a reta vertical x igual a zero, ou seja, o eixo y, ele vem a ser uma assíntota vertical dessa nossa função 1 sobre x quadrado. Beleza? Ótimo. Mais um exemplo. Vamos encontrar as assíntotas verticais da curva determinada por esta função aqui, 2x sobre x menos 3. Observe que o 3 não pertence ao domínio dessa função, né? Porque se eu jogar 3 aqui, eu vou obter 6 sobre 0. Então não está no domínio, né? E, portanto, nós vamos estudar o comportamento dessa função quando x se aproxima de 3. Né? Vamos ver o que acontece. Ele não está no domínio. Por ele não estar no domínio, ele é um candidato à assíntota vertical. Então, nós vamos ver o que vai acontecer agora. Se x se aproxima de 3 por valores maiores do que 3, ou seja, 3,1, por exemplo, né? O que vai acontecer com essa diferença aqui? O que vai acontecer com o denominador? Se você está se aproximando do 3 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 3, então esse denominador ele vai ser um número positivo pequeno. Por quê? Porque você está com um valor perto do 3, só que maior do que 3. Então, ele menos 3 é um número positivo muito pequeno. Por outro lado, o numerador, o 2x, ele está próximo de 6. Então, o que você vai ter nesse quociente aqui? Você vai ter um número próximo de 6, quocientado, dividido por um número positivo pequeno. O que vai acontecer? 6 dividido por um número positivo pequeno, isso vai te dar um número grande positivo. Ou seja, este limite, quando x tende a 3 pela direita dessa função, é mais infinito. Certo? Agora, se o x está se aproximando do 3, mas ele é menor que 3, por exemplo, 2,9, o que acontece então? O denominador vai ser um número pequeno, só que negativo. O numerador, ele continua sendo um número positivo próximo de 6.
Então, no quociente, você vai ter um número próximo de 6 dividido por um número negativo muito pequeno. Essa divisão te dá um número negativo muito grande. Ou seja, este limite lateral à esquerda dessa função vai te dar menos infinito. Portanto, o que nós temos? Nós temos que o limite, quando x se aproxima de 3 pela esquerda, é infinito. Quando x se aproxima pela esquerda do 3, ele é menos infinito. Aproximação à direita dá infinito, aproximação à esquerda dá menos infinito. E, portanto, isso aqui é uma assíntota vertical. Tá? Ou seja, acontece esse tipo de coisa aqui, ó, né? O que está acontecendo aqui, ó, né? Acontece algo desse tipo e algo desse tipo aqui. Então, sim, né? Vamos lá. Vamos continuar. Próximo exemplo. Caso existam, encontre as assíntotas ou a assíntota vertical da função x² menos x mais 6 sobre x menos 2. De novo, o 2 ele não faz parte do domínio dessa função e, portanto, a reta x igual a 2 é uma forte candidata à assíntota vertical. Vamos analisar o que acontece com esse quociente aqui, quando o x ele está se aproximando de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. Nós estudamos esse exemplo no vídeo anterior, quando nós mostramos que o limite não existia, né? Então nós calculamos limites, não calculamos explicitamente os limites laterais, só analisamos o sinal desse quociente aqui, né? Quando o x se aproximava de 2 pela esquerda e pela direita. Vamos fazer algo parecido, né? Se x está próximo de 2, mas é maior que 2, por exemplo, 2,1, então o denominador x menos 2 era um número positivo pequeno. 2,1 menos 2, né, é um número positivo pequeno. Este número aqui, ele é um número próximo do 8. Se você jogar um número próximo de 2 nessa expressão aqui, você vai obter um número próximo de 8. E, portanto, o que vai acontecer com esse quociente? Vai ser um número próximo de 8 dividido por um número positivo muito pequeno. Isso vai te dar um número positivo muito grande, ou seja, esse limite aqui, quando x tende a 2 pela direita desse quociente, ele é infinito. Tá? Agora, se x está se aproximando de 2 por valores menores do que 2, por exemplo, 1,9, o denominador vai ser um número negativo pequeno, o denominador vai ser um número negativo pequeno, o numerador vai ser um número próximo de 8. Nesse caso, este quociente aqui, ele vai ser um número negativo muito grande, porque eu estou dividindo 8 por um número negativo muito pequeno. Isso vai te dar um número negativo muito grande. Vai te dar algo muito negativo. E, portanto, esse limite aqui, quando x tende a 2 pela esquerda, ele é igual a menos infinito. Portanto, um limite dá infinito, o outro limite dá menos infinito. X igual a 2 é uma assíntota vertical desta função racional x menos 2 menos x mais 6, quocientado por x menos 2. Beleza? Com isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Aliás, o próximo vídeo vai ser dedicado a assíntotas horizontais.